Bom dia a todos, graça e paz do nosso Deus, amém? Nessa sexta-feira, nós estamos terminando uma série de meditações a respeito da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Esse assunto é um assunto tremendo e é muito extenso, porque para você falar da graça, quando você explica algo a respeito do Evangelho da graça, outras questões são levantadas, isso é comum quando se ensina a graça. Quando você ensina um evangelho da lei, tudo é quadradinho e tudo é rapidinho e fácil de explicar, teoricamente. É aquela história do se você não fizer o que eu mando, você está castigado, você será punido. Isso é fácil de explicar. Escreveu, não leu, pau comeu, o velho ditado diz. Mas quando se trata de graça, né, quando você vai tratar de um assunto desse, como é que Deus lida conosco, baseado somente na graça dele e não nos nossos méritos, e não nas nossas ações, isso complica a mente do ser humano, que por natureza já nasce com aquele chip de causa e efeito na cabeça, né? Mas hoje eu quero terminar pensando um pouquinho no equilíbrio que deve ter entre graça e fé, porque é necessário que haja um equilíbrio. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então veja, nós somos salvos através de duas coisas: pela graça, por meio da fé. Não pode ser somente pela graça, também não pode ser somente pela fé. Tem que ser uma combinação dessas duas coisas, sempre, em todos os aspectos da vida. Deus age pela sua graça, já realizou todas as coisas em Cristo Jesus, mas agora Ele exige fé daquele que recebe os benefícios. E a fé determina o nosso tipo de ação. Como é que a gente sabe se está andando em fé ou andando de acordo com as obras da lei? Através daquilo que está na nossa mente. Se nós cremos que nós estamos apenas tomando posse daquilo que Jesus já realizou previamente, então nós estamos andando pela fé, né? Mas se a gente crê que através das nossas ações a gente está contribuindo de alguma maneira para alcançarmos alguma espécie de mérito diante de Deus, para que Ele nos abençoe, isso não é graça, isso é lei. Isso é muito sutil na mente de muitos cristãos, porque o que acontece na mente de muitos é que eles estão lidando na base da lei com Deus e eles nem imaginam, né? A maneira como se pede a Deus pode revelar se eu estou andando de acordo com a graça ou andando de acordo com a lei. Qual é a diferença? A diferença é bem simples, vou tentar resumir para você. A graça sempre fala de algo que nós já possuímos, né? E a lei fala daquilo que nós não possuímos e temos que conquistar. Isso é uma diferença radical. Tudo que nós temos pela graça, nós já possuímos em Cristo e em Espírito. Nós já temos tudo. Nós já temos salvação, cura, paz, amor, unção, prosperidade. Todas essas coisas são realidades espirituais nas regiões celestiais que são nossas. Então, quando nós vimos a Deus em fé, nós tomamos posse. A fé é o que é? A fé é uma resposta positiva àquilo que já está realizado pela graça. Fé é você tomar posse de algo que já está feito pela graça. Isso é fé. Fé não é você construir um score, uma pontuação para você fazer um saque no reino de Deus. Essa mentalidade não existe com Deus. Essa mentalidade existe na cabeça de muita gente que é religiosa, né? Embora cristã. A gente precisa falar isso porque às vezes a gente acha que religioso é só aquelas pessoas que possuem uma religião realmente classificada como religião. Muita gente que é cristão fala, eu não sou religioso. Não é, até você fazer uma dissecação da vida espiritual e você vai observar que 90% das atitudes de pensamento, das atitudes para com Deus são puramente religiosas.
Então, qual é a diferença entre graça e lei? Graça é algo que nós já temos da parte de Deus. Nós já temos recebido todos os benefícios que nós vamos conquistar. Você não tem que conquistar nada, você tem que fazer manifestar aquilo que já possui. É diferente. Essa diferença é fundamental. Por exemplo, você não vai lutar para ver se ganha uma batalha. Não, você está vindo de uma guerra que já está ganha. E agora você vai fazer manifestar isso na vida diária. Você não vai tentar conquistar nada, já está conquistado. Você agora vai trazer para a tua realidade. Olha a diferença disso. Na mentalidade da lei do Antigo Testamento era o contrário. O cara tinha que angariar méritos. É por isso que eu não gosto de certas canções hoje que são cantadas no meio cristão. São canções que parecem puramente legal e de acordo com a graça, mas tem uma mentalidade absolutamente religiosa e legalista, né? Canções, por exemplo, assim: se eu ouvir tua voz, se eu te obedecer, se os teus mandamentos eu guardar, eu serei abençoado, e o Senhor me fará isso e aquilo. Essa é uma mentalidade não da graça, né? Porque não é nada disso que o Evangelho da Graça ensina. O Evangelho da Graça diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos, presente tempo. Nós fomos, aliás, passado, já está realizado, né? Veja, a santidade de vida, ela não vai conquistar a favor de Deus hoje, no tempo da graça. O que ela vai fazer é nos aprimorar melhor para a gente se adequar aos benefícios que já possuímos. Então a santidade é importante por causa disso. A santidade é uma decorrência da justiça que já temos. E ela precisa existir. Mas a santidade não é para a gente conquistar nada. A santidade é apenas para que o fluxo daquilo que nós já temos possa fluir em paz através de nós, das nossas vidas. Nós precisamos uma mente adequada para as coisas do reino fluírem em nós. Nós precisamos uma postura adequada, porque senão nós temos um adversário que atrapalha todo o meio de campo do cristão, que é Satanás. Quando você anda em pecado, quando você anda em transgressão, a tua consciência fica num estado não adequado com a justiça que você possui. E essa inadequação de consciência gera um bloqueio em você, onde Deus fica impedido de fluir em você. Deus flui através de pessoas. Deus não flui à revelia, ele flui em você. É o que Paulo diz, Cristo em vós, né? Paulo diz assim, ó: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Ele está dizendo o seguinte: para que você possa ter os benefícios da salvação, você precisa se operar a você mesmo. É por isso que a santidade é importante, né? É por isso que você precisa ter uma postura adequada com o reino de Deus. Paulo disse isso também, que vocês devem andar de maneira digna do Evangelho da Graça. Por que andar de maneira digna? Andar significa comportamento e ações, né? Mas não para a gente conquistar os benefícios de Deus, mas para que a gente possa fazer manifestar o que já está dado. Essa é a diferença. Amém? Mas nós nunca devemos chegar para Deus na base das nossas ações e falar assim: Deus só vai agir na minha vida, ou Deus só vai me abençoar se eu tiver uma vida 100% santa. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus já me abençoou em espírito. O que vai acontecer de fato é que essas bênçãos serão melhores operacionalizadas na vida diária se eu realmente tiver uma vida mais voltada mentalmente, comportamentalmente em harmonia com as coisas do Espírito. Isso é verdade, porque senão eu bloqueio, senão eu dou lugar ao diabo. O diabo atrapalha o fluxo, o diabo é um ladrão e ele quer fazer com que a gente não tenha aquilo que já possuímos. Isso é muito poderoso. Amém? Então tem que haver um equilíbrio entre graça e fé.
Todas as coisas foram nos dadas gratuitamente, mas sem a fé é impossível que essas coisas se realizem em nós. E a fé é manifestada através de ações, de obras, não da lei, mas uma obra de concordância com aquilo que você já é e com aquilo que você já possui da parte de Jesus. Esse assunto precisa ser desenvolvido melhor para que você vai cada vez mais caindo a ficha espiritual e falando, aleluia, Deus, eu estou entendendo esse negócio. Eu não devo tratar com o Senhor a respeito da minha vida baseado na minha própria santidade. Eu tenho que me basear na justiça que o Senhor me dá. A justiça que Jesus me deu eternamente. Deus faz uma separação muito clara entre identidade e comportamento. Na maioria dos cristãos, na mente da maioria, isso não é separado. Se Deus não separasse o nosso comportamento da nossa identidade, Ele nos puniria todo instante. Todo instante, porque a gente erra. O cristão pode errar, pode tropeçar, pode intencionalmente errar ou involuntariamente errar. Se Deus não fizesse uma separação entre a identidade e o comportamento e juntasse essas duas coisas e olhasse para nós como um ser unificado, comportamento e identidade, Ele seria obrigado a nos descer a chibata toda hora. Mas como Ele separa, porque o espírito regenerado do cristão é a verdadeira identidade que Deus colocou nele. Para que Deus não tenha que lidar com a gente baseado na nossa fraqueza. Você tem que dar muito graças a Deus por isso. Você quer saber como que a Bíblia chama isso? O salmista já dizia isso. No Antigo Testamento, o salmista já tinha uma visão do Espírito, que ele dizia assim, o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele separa a identidade do comportamento. Aí você vai perguntar para mim, porque é isso que acontece muito. Quando a gente explica algo, vem um monte de perguntas. Então quer dizer que comportamento não é importante? É super importante. Mas nunca determinará a identidade real do Espírito. Deus espera que você comporte-se como um filho de Deus e não como um Satanás. Porque esse é o problema de muita gente que não entende nada do Evangelho, né? Diz que é de Deus e se comporta como o diabo. E aí o mundo olha para ele e fala assim, aonde está Jesus nesse cara? Porque não existe coerência entre o comportamento e a identidade. É preciso que haja, mas Deus separa a identidade do comportamento, porque primariamente Ele nos trata pela identidade, em espírito. E aí Ele diz assim, olha aqui rapaz, eu estou te olhando em Cristo. Esse comportamento errado teu precisa ser removido. Você vai ter que trazer a tua mente para cá, porque senão eu vou te corrigir, né? Correção é parte do Evangelho da Graça e às vezes dói, mas não condenação. Tá vendo só como é que são as coisas? A palavra de Deus diz assim, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão unidos em Espírito. Não pode haver condenação. Não pode haver condenação em espécie alguma. Eu posso definir condenação de duas formas. A condenação escatológica e a condenação psicológica. Condenação escatológica é aquela que acontecerá no futuro, quando Deus julgar todas as pessoas. E Ele separar as pessoas e mandar as pessoas para a punição eterna. Isso é condenação escatológica que vai acontecer no futuro. E a condenação psicológica é uma condenação própria da consciência humana. Às vezes você está sendo condenado pela sua consciência. A consciência está acusando, ou Satanás está acusando a sua consciência. A palavra de Deus diz em Romanos que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quem está em Cristo é livre dos dois tipos de condenação, da condenação escatológica futura e da condenação psicológica, da condenação da consciência, porque está andando em Espírito. Quem anda em Espírito e não na carne, não pode ter condenação psicológica. Se eu estou em Espírito, Satanás não tem poder de me acusar de pecado. Ele não tem poder de trazer condenação em nada na minha vida.
Deus me livrou disso. Mas se eu andar na carne, aí eu corro o risco de ser condenado mentalmente. Embora eu não tenha uma condenação escatológica, porque o sangue de Jesus já me livrou disso, mas eu posso experimentar existencialmente uma condenação psicológica, mesmo sendo salvo. E Deus não quer isso para a tua vida. Isso faz parte também do Evangelho glorioso da graça de Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós vamos pecar por causa disso? Não, porque se nós pecarmos, diz Paulo em Romanos 6, nós nos submetemos a uma escravidão outra vez. E a mente do crente traz toda a escravidão do inimigo no nível psicológico e emocional. Não no nível espiritual, mas na alma e no corpo. Você tem dúvida disso? Experimenta pecar continuamente numa mesma área e você vai ver a escravidão se estabelecendo nas tuas emoções e corpo. Então a gente não deve brincar com essas coisas de pecado só porque a gente está tratando da grande graça de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém deve receber a graça de Deus em vão. Amém? Que a graça de Deus, na verdade, nos liberta das paixões mundanas. E nós devemos viver no mundo de maneira sóbria e piedosa, é o que Paulo fala. Amém? Então eu fico por aqui, porque eu sei que esse assunto é bem extenso, mas eu espero em Deus que o que eu falei durante essa semana possa ter servido para o teu coração, para que você seja liberto da religiosidade, da imposição humana, de toda a condenação de Satanás e humana, e que você possa ter uma consciência de remido, de gente de Deus, para que você saiba quem você é em Cristo e tenha a vitória do reino de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por essa tremenda revelação do Evangelho do Senhor, que nos faz cada vez mais sábios e entendidos em relação às coisas do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe também o coração e a mente de cada um dos ouvintes que estão ouvindo essa mensagem diariamente, para que isso possa ir fazendo diferença na maneira como lidam com o Senhor e com a vida. Eu te agradeço, Deus, pelo teu grande amor por nós, pela tua grandeza em nos libertar do pecado, de Satanás, da morte, das enfermidades, da miséria, porque o Senhor nos salvou verdadeiramente em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. A semana que vem agora, durante essa semana que vem, eu não estarei colocando os vídeos diários. Vou tirar um período de abstinência para eu poder fazer algumas coisas, mas na outra semana a gente volta com mais uma série de estudos, de meditações a respeito da palavra de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor e a gente se vê em 2 semanas, em nome de Jesus.